Terceiro dia da campanha, vestindo a armadura, Efésios capítulo 3. Paulo ele vai começar falando no versículo 2, que ele tem a responsabilidade de pregar o evangelho. No versículo 5, que o mistério do evangelho foi revelado através do Espírito Santo. No versículo 6, ele diz que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, pois nós sabemos que a Bíblia diz que nos últimos tempos o remanescente de Israel será salvo, né? Então nós somos coparticipantes juntamente com o povo israelita, amém? Porque Deus vai buscar eles um dia, Cristo vai encontrar eles e eles reconhecerão que Cristo é o Mashiach, que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, o Messias, o ungido de Deus. Amém? Israel vai acontecer isso. Versículo 10. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então, Deus tem a sua multiforme sabedoria. O que isso quer dizer? Que Deus, ele age de muitas formas. A sua sabedoria é imensurável, a ponto que Deus age de várias formas. E nós, seres humanos limitados, muitas vezes não conseguimos entender a forma como Deus pensa, a forma como Deus age. Romanos 11:34 diz, ou melhor, pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Então nós não conseguimos entender o pensamento de Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender a forma dele agir, porque a sua sabedoria é imensurável, ele tem a multiforme sabedoria, amém? Então é por isso, nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer. É claro que precisamos ter entendimento, a nossa fé também é racional, nós entendemos o plano de Deus, o propósito de Deus, o plano da redenção, o plano da salvação, nós entendemos, mas nem tudo da forma como Deus age, da forma como Deus instituiu as coisas na sua soberania, tem coisas que nós não entendemos, amém? E aí é nesse ponto que nós precisamos crer, certo? Mas a nossa fé também é racional, é uma fé inteligente, não é uma fé burra, não é uma fé cega. Versículo 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então Paulo está falando, a intenção é que nós possamos alcançar o entendimento da multiforme sabedoria de Deus, então entender que essa sabedoria de Deus é muito grande, né, que essa multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus tem um plano eterno. Lembra que eu já falei aqui em outros vídeos que Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A, o plano eterno. O plano de Deus nunca mudou. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a tribo, língua e povo e nação. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui está falando que Deus é o Criador, Deus é digno de ser adorado, Deus é digno de ser glorificado, Deus é digno de ser temido, pois ele julgará as nações de acordo com o seu evangelho eterno. E aqui Efésios 3:11 está falando o quê? Sobre o plano eterno de Deus. Então o plano de Deus nunca mudou e nunca mudará. Jesus Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia para que nós possamos ser salvos, mas aqueles que não o aceitarem enfrentarão o juízo de Deus. Versículo 13, portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então Paulo sofria muito, eu vou falar um pouco mais disso no capítulo 6, e Paulo está falando, olha, vocês estão vendo eu sofrer, mas não desanimem, amém? Continuem firmes. E por esta causa, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo fala no versículo 14, por esta razão,
me coloco diante do Pai de joelhos. Versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por que Paulo se colocava de joelhos diante do Pai? Para pedir a Deus que Deus fortalecesse os irmãos aqui de Éfeso, os irmãos efésios. Deus fortalecia eles através da oração de Paulo, com poder, com o Espírito Santo. Paulo orava para que Cristo habitasse no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Paulo orava para que aqueles homens e aquelas mulheres pudessem entender qual era a largura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, o comprimento, sabe? O tamanho do amor de Deus. Paulo orava isso, Senhor, que eles entendam o quanto que o Senhor os ama. Porque o teu amor excede todo o entendimento, o teu amor, ou seja, vai além do que o homem consegue entender. Lembra do que eu estava falando da multiforme sabedoria de Deus? Vai além, excede o entendimento. Mas ainda assim, eu oro para que esse povo venha a entender mais, venha a conhecer mais, venha a desfrutar mais, venha a experimentar um pouco mais do teu amor. Olha que oração maravilhosa. Aí eu te pergunto, quais têm sido os teus alvos de oração? Quais têm sido os meus alvos de oração? Será que nós temos orado apenas por coisas dessa terra? Senhor, abre uma porta. Senhor, me abençoa. Senhor, me ajuda. Senhor, faz isso por mim. Me honra aqui, me honra ali. Que é bênção. Nós precisamos orar isso também. Mas olha a causa pelo qual o apóstolo Paulo se colocava de joelhos diante de Deus para orar. Senhor, que eles te conheçam mais. Senhor, que eles provem do teu amor. Senhor, que o Senhor os fortaleça, que Cristo habite neles, que o Espírito Santo de Deus encha eles. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe prova de amor maior do que você orar por uma pessoa. Não existe prova de amor maior do que você pregar o evangelho para uma pessoa. Não existe prova de amor maior do que você orar para que Cristo habite ricamente no coração de alguém. Esta é a maior prova de amor que eu e você podemos dar para alguém. Então que no dia de hoje nós possamos orar por alguém, nós possamos pregar o evangelho a alguém e levar este amor que excede todo o entendimento para vidas que estão carentes deste amor. Existe um vazio no peito, na alma, no coração de cada pessoa, e esse vazio só Deus pode preencher com o seu amor que excede todo entendimento. Então faz um favor para você mesmo e para alguém. Fala de Jesus para alguém. Ora por alguém. Leve esse amor às pessoas, porque o mundo está carente de amor. Nós vivemos os últimos tempos, e a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, de muitos, não de todos, porque nós que vivemos em Cristo Jesus vamos continuar amando as pessoas como a nós mesmos, orando por elas e pregando o evangelho. Amém? E Paulo termina dizendo: aquele, ou seja, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Paulo está falando que toda a glória de geração em geração precisa ser dada a Deus. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. E esse poder atua em nós. Esse poder é o Espírito Santo de Deus, que é a presença do próprio Deus. E este poder e esta presença
é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E este poder habita em mim. E este poder habita em você. Não porque nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós somos como vasos de barro, com um tesouro dentro. E este tesouro é a presença de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós somos o vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro aqui, que não vale nada, tem algo que vale mais do que todas as coisas, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus. Então, se ajoelhe diante do Pai, clame ao Pai e creia que Ele vai fazer não só o que você pediu, mas vai fazer infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou. Por quê? Porque o agir de Deus excede o entendimento do homem, vai além do que nós podemos pensar, vai além do que nós podemos pedir. E este agir de Deus e este amor de Deus vai alcançar a sua vida e a sua casa hoje. Eu profetizo isso sobre você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, os seus sonhos. Deus vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido e do que você tem pensado. Por quê? Porque Ele te ama com um amor que excede todo o entendimento. Tem fé aí para receber esta palavra? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.